Agora eu queria chamar a pastora Ana aqui. Amém? Pode colocar na tela a mensagem dessa noite. O tema dessa mensagem é carta de despedida. Eu já tinha divulgado isso nos meus stories. Amém? Eu não achei que ele ia me chamar aqui, sério. Eu acho que eu vou dar uma crise de riso, peraí. Então, irmãos, a carta de despedida é uma mensagem que ele se inspirou. Escute-me. Irmãos, eu estou há 15 dias com o pastor de vocês no meu pé, achando que vai morrer. Vocês não têm ideia do que eu estou passando. Aí o que acontece? Girlan, eu acho que, acompanha aí. Se ele é doce, vai ficar doce o quê? Demais. Meloso demais. Vou embora. Vou partir. É isso que eu estou ouvindo, gente, há 15 dias. Estou há 15 dias com esse menino achando que vai morrer. E essa semana ele achou que eu ia morrer. Eu falei, Eliseu, se eu for, cara, vamos fazer festa. Aleluia. Agora, não diga isso. Então é isso, irmãos. A minha colaboração aqui no altar é para compartilhar o sentimento do pastor de vocês esses dias. Amém. Minha mãe não está assistindo não, né? Amém. Ela falou isso para mim, cara. Aí eu falei assim, Ana, se eu for, quem vai cuidar de você? Você vai ficar solteira pro resto da vida, cara. E eu, para onde eu vou? Ela, você vai casar rápido. Eu falei, não, onde eu vou arrumar uma mulher igual você, cara? Misericórdia. Mas, com isso, eu escrevi um sermão, baseado no Salmo 145, verso 4, e a gente vai participar aqui em alguns pedaços e outros textos também. Eu queria que você estivesse meditando comigo nessa noite. Você pode fechar os seus olhos, em nome de Jesus? Peça ao Senhor para que Ele fale no seu coração. Talvez, assim como eu, você chegou em um momento da vida, seja por causa de uma doença, de uma crise, de alguma situação alheia a você, que te tirou do rumo, do prumo, a perda de algum parente, de alguém próximo, fez você refletir. Salomão vai dizer que há mais sabedoria na casa onde há luto do que na casa onde há festa. Porque na casa onde há luto, há reflexão. E que esse possa ser um tempo de reflexão na nossa vida, em nome de Jesus. Pai, nós te pedimos, Deus, nessa noite, que o Senhor possa ministrar o nosso coração, trazendo graça, poder, misericórdia e o direcionamento do céu nessa palavra. É o que oramos em nome e por amor de Jesus. Amém e amém. Salmo 145, verso 4, diz assim, a palavra de Deus: uma geração contará a outra a grandiosidade dos seus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. Bem, quando eu comecei a pensar sobre esse tema, eu pensei em 4 aspectos principais de alguém que prepara a sua partida. O primeiro deles: todo mundo que vai morrer ou que tem muita riqueza, ele prepara um testamento. Nós vemos o tempo todo brigas e mais brigas na justiça, em inúmeros lugares, sobre testamentos, a maneira pela qual isso vai decorrer ou discorrer, quem vai receber alguma coisa, quem não vai receber. E essa mensagem ela está toda mapeada, você pode acompanhar pelo sermão, já é o próximo slide, amém? Então, o testamento é algo muito importante. A segunda coisa é um seguro de vida. Eu não sei quantos aqui possuem um seguro de vida. Levanta a mão assim para me ver.
Olha aí, ó. Vendedora de seguro, amém, amém. Poucas pessoas. Cuidado, Cintiel. Só você possui. Porque o tempo vai passando e você vai projetando. Cara, quando eu chegar no meu futuro, eu preciso deixar a minha família resguardada de alguma maneira. Nós temos, em terceiro lugar, inventários. Quantas famílias entram em inventários por terrenos, casas, imóveis, recursos? Então entra toda aquela questão e aí começa brigas familiares para gerir quem vai ficar com o quê. Quarto, cartas de despedida. E normalmente essa última, que é o tema da mensagem, ela é proposta, ela é feita por pessoas que pensam que ou vão morrer de imediato ou que vão tirar a sua própria vida. Então elas escrevem cartas. Inclusive essa semana oramos por uma pessoa próxima aqui de alguns irmãos da igreja que tentou suicídio, tomou um coquetel de remédios, foi levado para a UPA, e nós vemos o desespero ou a falta que faz o propósito, o sentido maior na vida de alguém. Todos esses elementos, eles marcam o final de uma jornada, de uma vivência. E nessa última semana, eu comecei a essa reflexão que, de uma maneira bem lúdica, a Ana trouxe para vocês, mas que foi algo profundo no meu coração. Bem, o texto que lemos, ele nos aponta 3 vertentes que precisamos aplicar. Número 1, somos responsáveis pela próxima geração. O texto vai começando a dizer, uma geração contará a outra geração. Bem, meu irmão, nós temos um propósito em Deus, nós temos um chamado do céu sobre a nossa vida, pelo qual eu preciso ser um compartilhador da bênção, daquilo que Deus fez na minha vida, da boa notícia, do evangelho. Eu preciso levar essa palavra para além de mim, rompendo fronteiras, para aquilo que o Senhor pode e vai fazer. Número 2, o texto vai dizer para a gente, ele contará, essa geração contará a grandiosidade dos seus feitos. Será o que a sua geração de fato poderá contar? O que você poderá contar sobre aquilo que Deus fez na sua vida? Existe uma prática muito regular que eu faço no Grupo Vida, na nossa célula, que é a seguinte: tem dias que eu chego assim e falo, contem para mim pedidos de oração. E se eu abrisse essa oportunidade aqui, eu sei que uma metralhadora ia disparar. A gente ia pedir, eu peço pelo meu trabalho, eu peço pela minha família, eu peço pela minha saúde, a gente pede muita coisa. Mas tem dias que eu falo assim, gente, hoje nós só vamos agradecer. Eu queria que começasse um a um, e começasse a agradecer nominalmente por coisas que Deus fez na sua vida. E sabe o que acontece na maioria das vezes? O povo trava. Mas eu quero agradecer porque Deus é bom. Eu quero agradecer porque o Senhor cuida de mim. Isso são verdades espirituais. Mas eu preciso trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu preciso anotar, não só no meu caderninho, os pedidos de oração que eu tenho feito, mas eu preciso anotar aquilo que o Senhor tem me respondido, aquilo que o Senhor tem me abençoado, aquilo que o Senhor tem me direcionado. O que essa geração poderá contar? O que poderemos dizer aos nossos filhos, aos próximos, aos nossos amigos, daquilo que Deus tem feito na minha história? Número 3, não se esqueça daquilo que Deus já fez. Então, eu sou responsável em anunciar à próxima geração. Eu entendo o que eu posso contar do que Deus fez na minha vida, nessa geração, e eu não posso me esquecer do que Deus já fez sobre a minha vida, sobre a minha história, sobre o meu recurso, sobre tudo que Deus está fazendo. Sei lá, está apitando, é de quem esse celular aqui? É? Amém. É a oferta caindo. Amém. Não se esqueça do que Deus já fez. O medo da morte aprisiona o homem. Por isso, eu vejo Eclesiastes 8:7, que diz, visto que ninguém conhece o futuro, quem lhe poderá dizer o que vai acontecer? Os esquimós,
eles enterravam junto com os mortos o seu cão, porque eles acreditavam que o animal poderia os guiar no mundo do além. Os africanos matavam o maior número de pessoas, porque eles acreditavam que esses seriam seus escravos após a morte. Os índios da tribo Chavante, eles comiam os seus próprios filhos, porque a morte das crianças, eles acreditavam que a alma deles estaria segura dentro dos seus próprios pais. Enfim, a humanidade, ela se preocupa com o além, ela se preocupa com o porvir, ela se preocupa com o que será da minha vida. E o que eu posso aprender com isso? Em primeiro lugar, ninguém viverá para sempre nessa terra. Você pode dizer isso aí para o seu vizinho? Ninguém viverá para sempre. Salmo 49, 12 diz: mesmo que muito importante, o ser humano não perdura, é como os animais que perecem. Eu posso imaginar viver uma vida de 70 anos, de 80 anos, de 100 anos, mas uma hora eu serei chamado para a eternidade, eu serei chamado para prestar contas de tudo que eu fiz aqui na terra, eu estarei diante do juízo de Deus. Às vezes nós olhamos para o mundo e nós vemos a maldade, vemos a impunidade, a gente fala assim: Senhor, como pode a justiça ser tão cega, tão morosa, tão difícil? Mas escute algo, a justiça de Deus, ela não falha, e todos nós passaremos pelo tribunal de Deus. Então, a minha vida, ela é finita e não infinita. Isso quer dizer que ela tem um início, tem um meio e tem um fim. Se eu estou chegando aos 40 anos, se eu estou na crise da meia-idade, eu sei que eu ainda tenho uma jornada pela frente, mas que daqui a pouco vai cessar. Mas o que importa para a minha vida hoje é o quanto eu estou cumprindo o chamado de Deus, o propósito de Deus para a minha vida. E esse chamado não necessariamente precisa ser na igreja, meu irmão. Porque existem pessoas que são vocacionadas para o ministério e tem outras pessoas que são vocacionadas para viver uma vida que agrade a Deus na área que você atuar. Se Deus te chamou para ser um psicólogo, seja o melhor psicólogo. Se Deus te chamou para ser um professor, seja alguém que marque a vida das pessoas. Se Deus te chamou para trabalhar em qualquer área, seja o melhor. Quando as pessoas tiverem contato com você, elas verão ao Senhor Jesus, porque você está posto ali como um canal de Deus naquele lugar, amém? George esteve comigo ontem. Torcemos pelo ABC. Mas o Mecão foi campeão, gente. George pé frio. Eu não sei se eu posso revelar isso, mas eu vou revelar. Antes do jogo, foi no sábado, né? Ele estava na casa do atacante do América, envelopando lá uma... E quando ele viu o gol do América e achou que era o cara que tinha feito, ele comemorou. Eu falei, por quê? Ele, é meu cliente, né, pai? Tem um cara que se vendeu fácil ali no jogo, né? Eu falei, cara, a gente está torcendo aqui. Mas interessante é que até mesmo no nosso trabalho secular, eu adentro um ambiente diferente da minha casa, eu posso ser bênção, gente. E a pregação não precisa ser proselitismo, né? Vamos abrir a Bíblia aqui, ó, Salmo 20. Não, eu vou ser um excelente profissional. Eu vou ter um linguajar diferenciado. As pessoas vão olhar para mim e vão dizer assim, rapaz, você é cristão? Tem um negócio, e esse negócio que as pessoas não entendem, que às vezes a gente não compreende, é o próprio Espírito Santo de Deus que jorra dentro da nossa vida, para a vida do outro, e abençoa, e alcança, e gera unidade, gera vida, gera salvação. Mas eu preciso entender que na minha curta jornada aqui na terra, mediante a eternidade, eu preciso honrar o nome de Jesus. Número 2, depois da morte, todos serão julgados por Deus. Hebreus 9, 27, da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Não existe, meu irmão, purgatório, não existe reencarnação, mas existe uma vida que Deus me deu para gastar. Um dia,
uma professora da escola bíblica, do Kids, ela acendeu uma vela, assim, lá na aula. Tem muitos anos, muitos anos. E ela falou assim, olha, gente, a vida de vocês é como essa vela que está queimando aqui. Ela começa grande, com um pavio grande, e ao longo do tempo ela vai se desgastando, vai queimando, vai queimando. Eu preciso decidir gastar a minha vida enquanto há esperança, enquanto eu estou aqui dentro de um relacionamento. Eu já atendi, e não foi uma vez ou duas, mas pessoas no gabinete pastoral, e a pastora Vitória, que trabalha com terapia, ela já deve ter enfrentado situações desse modo, de pessoas que não conseguiam perdoar entes que já morreram. Assim, pastor, meu pai morreu, e a gente não se reconciliou antes da morte, e eu não consigo perdoar ele. Meu tio, minha mãe, meu irmão, fulano, por quê? Quando de fato a vida cessa, acabam-se as oportunidades. Eu posso pegar a pessoa pela mão e carregar ela para um cemitério. Muitos fazem isso no dia 2 de novembro, dia de finados. E parar diante de um túmulo e dizer para a pessoa assim, diga tudo o que você tem a dizer. Mas mesmo você falando, isso pode fazer bem a você. Mas a pessoa que está enterrada ali é só um corpo em deterioração. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, ouça isso, ouça isso. Se você tem algo para resolver, resolva agora. Se você tem algo para resolver, resolva agora. Imagine a pessoa que você está em crise, que você brigou com ela, que vocês não se falam há muito tempo. Imagine se você tivesse um laudo. Ou se você tivesse uma projeção, olha, fulano está com uma doença terminal, ela vai durar mais uma semana. Será que isso mexeria com o seu coração? Esse senso de urgência? Será que você teria a força de correr até essa pessoa e pedir perdão e se consertar? E eu não estou falando que a gente vai viver na convivência que era antes, talvez não, ou talvez sim. Mas eu digo que você precisa liberar toda a carga emocional, afetiva, toda a amargura, toda a falta de perdão, porque isso é uma arma poderosa do diabo para controlar a sua vida. E a partir do momento que você é liberado de todo o peso, de toda a amargura, de toda a dor, a partir do momento que você entrega para o Senhor, porque você sabe que o julgamento é de Deus, a vingança pertence ao Senhor, não a você, você alcança um nível de liberdade, de vida, de enxergar a possibilidade de você conseguir viver e fazer as coisas, não com o fantasma do passado, mas com a esperança de vida, de direcionamento e de liberdade que Deus tem para nós. Terceiro lugar, aqueles que creem em Jesus, aqueles que creem em Jesus, esses viverão eternamente ao lado do Senhor. Eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá eternamente. Você crê nisso? Quantos creem? Porque temos a certeza, a esperança de viver uma eternidade ao lado do Senhor. A eternidade não dá para mensurar em questão de tempo, não é o Cronos. O Cronos é o tempo do relógio, o cronômetro do grego, e o Kairos é o tempo de Deus. Porque para Deus um dia podem ser 1000 anos e 1000 anos podem ser um dia. É o tempo de Deus que não funciona na nossa medida. Então a gente pode contar o nosso calendário, 24 horas, uma semana, um mês, um ano, enfim, a gente faz contas e mais contas. Mas o tempo de Deus, a eternidade ao lado do Senhor, não se compara à decisão que tomamos aqui. E a decisão de seguir a Jesus também é a decisão de renunciar ao velho homem. Nós precisamos deixar o pecado, deixar aquilo que nos afasta de Deus, deixar os pensamentos intrusivos. Quantas vezes a gente dá voz a eles? Existem pessoas aqui que já pensaram ou pensam em suicídio. Sabe o que é o suicida? É aquele homem-bomba.
Você pensa assim, eu vou dar cabo da minha vida e tudo vai ficar bem. Mas no momento que você toma essa atitude, você detona um explosivo em você que atinge todos aqueles que estão perto de você. Então o problema não acaba. Porque são estilhaços, são feridas, são pessoas que morrem junto com você. Porque não é a solução. É talvez aquilo que o diabo está semeando na sua mente, falando assim, ninguém te dá valor. A sua vida não tem jeito, a crise não tem jeito, ela nunca vai embora, mas existe uma saída e ela se chama Jesus. Eu preciso crer nele, eu preciso estar firmado no Senhor, eu não posso deixar que palavras contrárias dominem o meu coração, mas eu preciso estar firmado no Senhor, crendo no Senhor, porque Ele tem o melhor para mim. Ele conhece a tua dor, Ele conhece a tua luta e o teu luto, Ele conhece a tua fragilidade e Ele cuida de você. Porque então, já seguindo para a gente concluir essa palavra, eu preciso pensar na vida e não na morte. Em primeiro lugar, porque na vida nem sempre você terá o controle de tudo. Eu queria ter o controle de tudo, Cintia. Eu queria assim falar assim, olha, meu dia vai ser assim, vai ser uma perfeição. Eu conversava com a pastora hoje e eu vou fazer uma oração. Eu vou fazer essa oração aqui no final, que essa oração é poderosa demais. Eu consertei o carro, tudo bem, né? Saí, carro tudo ok. Aí daqui a pouco a caixa de marcha terceira começou a arranhar. Falei assim, sangue de Jesus tem poder. Aí ajeitou de um lado. Aí ontem fui dormir, Gilã. O ar-condicionado só ventava, não gelava mais. Falei, sangue de Jesus. Parece o terceiro aqui, né? Sangue de Jesus tem poder. Você já viu que às vezes você conserta uma coisa de um lado e quebra do outro, escangalha do outro? Aí você fala assim, mas Jesus, o dinheiro que ia sobrar esse mês já vai embora no outro canto. Parece um ralo. Aí a gente canta assim, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Mas Jesus, se eu for botar tudo no lugar, eu parcelo em 125 vezes para dar certo. Mas o que Deus quer é que a gente repreenda toda essa ação, que ela pode ser espiritual ou não. Eu não quero espiritualizar tudo nessa palavra, mas que eu decida entender que nem tudo está sob o meu controle. Coisas vão acontecer, pessoas vão surgir, vão embora, vão me trair, situações vão vir sobre a minha vida, mas o que eu preciso é estar com meus pés firmados na rocha inabalável que é o Senhor. Então pode vir o vento, a tempestade, o dia bom, o dia mau, e ainda assim estarei firmado no Senhor. Naquele que me chamou, naquele que me escolheu, naquele que está aqui cuidando de nós. Número 2, porque eu tenho que pensar na vida, porque as suas ações, as minhas ações, determinam o nosso futuro. É aquilo que semeamos. Eu sempre gosto de fazer essa imagem. É como se o futuro estivesse lá no violão. E aqui tivesse eu hoje, no passado, e eu lanço a minha oração, e a oração vai lá e chega no violão, chega no futuro, e quando eu chego, a minha oração já preparou o terreno. A minha decisão hoje vai preparar o terreno para as coisas que eu vou colher, que eu estou semeando hoje, que eu vou receber como recompensa no meu futuro. Então, o tempo de estudo que eu dedico hoje, a faculdade que eu faço, a pós-graduação, é um catalisador da bênção que Deus vai preparar para mim lá no futuro. Talvez você que é jovem, e eu gosto muito de usar essa palavra, esteja desesperado pensando em namorar, porque você vai ficar para titia, para titio, fazer, Jesus, meu futuro. Mas talvez seja a hora de você plantar hoje, e você se preparar, de você ser um baita profissional, uma jovem abençoada que vai passar num concurso público, que vai passar no UFRN, que vai ter um bom cargo, um bom salário, que está projetando a sua vida para um futuro em Deus.
Porque quando você chegar lá na frente, você não vai precisar depender de ninguém para fazer aquilo que você sonhou, porque você se preparou para chegar lá. Essa palavra tem pouco amém, né, gente? Mas é uma realidade. Espiritualmente falando, pastor, às vezes a gente é aquele crente cinza, que não é preto nem branco, não é quente nem frio, é morno. E a gente quer colher resultado. Mas para me colher resultado, eu preciso me entregar ao Senhor por completo e ter um nível de entrega ainda maior. Sábado a gente teve um movimento de oração aqui. Alguns pastores da Zona Norte vieram para orar. E Samuel perguntou assim para mim: pastor, eu posso vir? Eu falei: pode vir. Era 8 horas da manhã. Eu cheguei aqui mais ou menos 5 para as 8. Só para abrir a igreja. Quando eu cheguei para abrir a igreja, Samuel já estava aqui, já tinha aberto a igreja, já estava arrumando as cadeiras. Aí eu olhei assim, falei: é crente, esse aí está crente. Aí de noite teve a reunião dos voluntários. Aí Samuel estava aqui, aí quando Ezequias chegou, olhou para ele e falou: rapaz, você estava de manhã, eu cheguei, você já estava? Cheguei agora, você já está de novo, você está morando na igreja? Ele: não, é que eu estou vivendo o primeiro amor. Bom. Mas sabe, gente, deixa eu te falar uma coisa. Não deixa o primeiro amor se esfriar na sua vida. Porque já passaram do meu lado muitos Samuéis. Pessoas que a gente olhava assim, investia, falava: cara, essa pessoa vai romper no reino de Deus. Que ela está se entregando ao máximo na presença de Deus e ela vai alcançar, e veio alguma coisinha. Veio às vezes um relacionamento que não era de Deus e a pessoa se esfriou. Veio uma frustração com o pastor, com a igreja. E deixa eu te confidenciar algo aqui, gente. Isso é importante dizer. Os pastores dessa casa não são perfeitos. E deixa eu te falar um negócio mais difícil ainda. Talvez em algum momento a gente vai te decepcionar. Porque nós nos decepcionamos. Nós somos falhos. E às vezes, até para a gente é difícil manter a chama. Porque é pedrada, é bomba, é situação difícil de tudo quanto é lado. Mas eu tenho descansado, aprendido a descansar no Senhor. Porque Ele tem cuidado de nós. E por último, enquanto não houver sentido na vida, o que temos é existência. Muitos aqui são sobreviventes. É um mês pelo outro, eu estou sobrevivendo para chegar no próximo mês. Eu estou sobrevivendo, pastor, para pagar o aluguel, para comprar o cuscuz do comer, para comprar a mistura, para poder ir na feira. Eu estou sobrevivendo. Mas o que Deus nos chama hoje não é apenas para sobreviver, mas é para alcançarmos nele plenitude de vida. Deus tem vida em abundância para todos aqueles que acessarem e que creem. Amém? Amém. A vida não é só respirar. A vida não é só pagar conta. A vida não é só se frustrar, mas também é se deleitar no Senhor que tem cuidado de nós, que tem nos orientado. Deus nos chamou para ser governadores, mordomos nessa terra. Então é o duplo governo, aquilo que alcançaremos no céu, na eternidade, que está para além de nós, mas aquilo que nós temos na nossa mão hoje. Pode ser no simples, meu irmão. Pode ser no arroz com feijão, pode ser na casa simples. Eu vivi a minha vida toda numa casa que não tinha piso, era vermelhão, amigo. E minha mãe jogava a cera vermelha lá, ia com pano para dar brilho. E quem olhava assim, cara, é um porcelanato top, tamanho cuidado da minha mãe.
Porque não é sobre quanto nós temos, mas é sobre quem nós somos. Às vezes nós chegamos aqui na Life Natal e tem uma atmosfera do céu aqui, poderosa na adoração, que nos move, que nos leva. Já teve dias de chegar aqui e eu chegar abatido, cara. Assim, abatido. E a pastora também. Mas parece que na hora que ela sobe aqui no altar, vem uma unção, um poder do alto e um quebrantamento. E eu sinto ali o louvor rompendo, quebrando cadeias. E a gente chega e algo acontece. Mas por quê? Não é porque é a pastora Ana, não é porque é o pastor Eliseu, a pastora Vitória, não é porque é o Theo, Marino, não. É porque existe um povo que decidiu adorar o Senhor, independente da circunstância, independente da crise, independente do dia mau. O nosso objetivo aqui é se reunir como povo do Senhor para celebrar o nome dEle, para exaltar o nome dEle. Tendo muito ou tendo pouco, ainda que a figueira não floresça, ainda que não dê o fruto à vide, ainda que o produto da oliveira minta, eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Ele tem que ser o motivo da nossa alegria, o motivo da nossa fé, o motivo da nossa confiança está em Deus. Você crê nisso? Amém. É a pergunta de João no final do texto que lemos. Você crê nisso? Se você crê, eu queria que você se colocasse de pé em nome de Jesus. Nós vamos orar.